Qual é a relação social, entre os níveis de crença religiosa e fé em Deus e o bem-estar social ou a decadência e o caos social? E você pode se surpreender com as respostas lá. Meu nome é Phil Zuckerman. Sou professor de Sociologia e Estudos Seculares em Claremont, Califórnia. E sou autor de um livro chamado Sociedade Sem Deus. E é sobre a última edição desse livro que vou falar com vocês agora. Uma das minhas principais motivações é que aqui nos Estados Unidos temos muitos políticos que estão constantemente culpando os problemas da sociedade pela falta de fé. Então, temos muitos tiroteios aqui neste país, constantemente ocorrendo massacres diariamente, tiroteios em escolas. E sempre que isso acontece, em vez de falar sobre nossas políticas de armas, nossas taxas de pobreza ou algum tipo de estrutura ou instituição, teremos políticos dizendo que é porque abandonamos Deus. É porque não somos pessoas de fé, e isso é algo que você verá repetidamente nas notícias. Governadores, senadores, presidentes, prefeitos. É como se houvesse essa noção de que, se as pessoas em uma sociedade pararem de acreditar em Deus, pararem de adorar Deus e pararem de ser religiosas, os resultados para a sociedade serão ruins. Você sabe, a imoralidade vai se espalhar. Haverá crime, depredação, degradação. Então, estou curioso sobre isso. Estou interessado nisso. E é nisso que muitas das minhas pesquisas têm se concentrado. Qual é essa relação? Então, quando você olha para essa questão em nível nacional ou social, por que não estou falando sobre um indivíduo? A fé de um indivíduo, isso é outro tópico. E como a crença deles em Deus funciona em suas vidas, como isso os ajuda ou conforta, ajuda-os com vício ou qualquer coisa, isso é outra questão. Isso é uma questão para os psicólogos discutirem. Eu sou um sociólogo, sou um cientista social. Então estou interessado nesse nível de grande imagem social. Então, quando falamos sobre sociedades que não são muito religiosas ou que estão perdendo sua religião, estamos falando sobre secularização, que é o processo ao longo do tempo pelo qual as pessoas em uma sociedade deixam de ser religiosas. Elas param de frequentar a igreja, sinagoga ou mesquita. Elas não oram. Elas não têm fé em Deus, Alá, Vishnu, ou seja lá o que for. E elas param de se identificar como religiosas. Agora, existem duas maneiras disso acontecer. Há uma versão forçada, coercitiva da secularização. E então há uma versão orgânica, livre da secularização. O primeiro é um pesadelo. Pense nos governantes ateus da antiga União Soviética. Pense no ateísmo do Khmer Rouge. Pense em certos regimes, o regime comunista na China agora. Pense em Enver Hoxha, o ditador da primeira nação ateu declarada da Albânia. Nessas situações, você tem uma ditadura que busca dominar todos os aspectos da sociedade. Não quer competição, nenhuma competição institucional, nenhuma competição ideológica. Então eles atacam a religião com violência e com poder sangrento. E os resultados são horríveis. Terríveis direitos humanos, sem liberdades, pessoas religiosas são perseguidas, torturadas, presas. Então, se você olhar para a história de certas sociedades ateias que foram forçadas à secularização, e você pensa, que pesadelo, você está certo. E essas experiências de secularização devem ser condenadas como violações brutais de toda a decência humana. Mas existe outro tipo de secularização. Isso acontece em sociedades democráticas, relativamente livres, onde não há um governo que persegue pessoas por serem religiosas ou que promove ativamente o ateísmo ou o secularismo. É apenas que as pessoas estão vivendo suas vidas de maneira relativamente livre. Há liberdade de pensamento, há liberdade de expressão, há liberdade de reunião, há liberdade de imprensa, etc, etc. E o que encontramos é que década após década, eles começam a ser menos religiosos em todas as medidas. Pense em lugares como Escandinávia, República Tcheca, Reino Unido, Coreia do Sul, Uruguai, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, etc, etc.
O que acontece quando as pessoas abandonam livremente sua fé? Quando a religião evapora naturalmente, não através da força na ponta de uma arma? Isso é mais interessante para mim porque, para mim, ditaduras, sejam elas ateístas ou religiosas, são sempre um pesadelo. A sociedade sempre sofre, as pessoas sempre sofrem. Regimes religiosos que são ditaduras, regimes ateístas que são ditaduras, são sempre um pesadelo para os direitos humanos, para o bem-estar humano, você nomeia. Mas quando olhamos para as democracias, é outra imagem, é uma história mais interessante. E o que encontramos? O que encontramos é, contrariamente às pontificações de muitos políticos americanos, mas devo dizer que não são apenas políticos americanos. Você pode encontrar mulás em todo o Oriente Médio, você pode encontrar padres católicos em toda a América Latina. Na verdade, em qualquer lugar que a religião tenha uma forte presença, você encontrará pessoas dizendo: se não somos religiosos, seja qual for a religião, judaísmo, islã, cristianismo, hinduísmo, etc., sikhismo, então a sociedade se desintegrará. Não teremos nenhum moral, tudo entrará em desordem. Mas eu sou mais sensível a isso aqui nos Estados Unidos, porque é onde eu vivo, e é a isso que estou sujeito diariamente quando leio as notícias e assisto às notícias. Então, o que encontramos? Na minha pesquisa, eu disse: bem, isso é interessante porque é basicamente ciência social. Você tem uma variável independente e uma variável dependente. Se a variável independente é a fé em Deus, ou os níveis de fé em Deus em uma determinada sociedade, ótimo. Podemos constatar isso. Podemos medir isso. Podemos descobrir isso. E então, se a variável dependente é a saúde da sociedade, ou a depravação, ou o bem-estar da sociedade, temos variáveis que indicam isso também. Coisas como taxas de homicídio, taxas de pobreza, taxas de agressão agravada, taxas de abuso doméstico, etc, etc, etc. Você sabe, níveis de assistência médica, cuidado infantil, cuidado com idosos, quão boa é a sociedade para as mulheres, etc, etc. Nível educacional. Então, o que encontramos? Novamente, excluindo essas ditaduras, sejam elas ateístas ou religiosas, quando apenas olhamos para as democracias, aqui está o que encontramos. Primeiramente, você pode pegar os países que menos acreditam em Deus agora. Na verdade, existem 7 países hoje que têm a maioria das pessoas que não acreditam em Deus. Reino Unido, Suécia, Noruega, República Tcheca, Estônia, Coreia do Sul e Holanda. E existem muitos outros países onde cerca de metade da população não acredita mais em Deus. Eles são ateus ou agnósticos ou indiferentes, mas dizem não quando perguntados se acreditam em Deus. O que encontramos? A maioria das sociedades democráticas, que têm níveis significativos de falta de crença em Deus, estão indo extremamente bem. Eles têm as economias mais prósperas. Eles são muito igualitários e equitativos. Eles têm as menores taxas de crimes violentos, as menores taxas de homicídios. O Japão é um excelente exemplo onde a crença em Deus é extremamente baixa. O Japão nem sequer tem uma história de cristianismo em sua cultura. E, no entanto, eles têm uma das menores taxas de homicídio do mundo. E então, quando você olha para os países hoje, os países democráticos que são os mais fiéis, que têm os crentes mais ativos, eles na verdade não estão indo tão bem comparados às sociedades secularizadas. Eles têm piores taxas de homicídio, piores taxas de pobreza. Pense em lugares como El Salvador. Pense em lugares como Moldova. O que você vê é mais e mais problemas sociais, comportamento antiético, imoralidade, etc, etc. Então isso é apenas comparar países. Mas você também pode fazer de outras maneiras. Vou te dar mais 2 maneiras de fazer isso. Você pode pegar um único país como os Estados Unidos, mas poderia fazer isso no Reino Unido se quisesse, ou no Canadá, ou onde quer que seja. Mas vamos pegar apenas os Estados Unidos. Podemos dividir os Estados Unidos em estados. Também dividimos nosso país em condados. Temos dados muito precisos, dados de pesquisa nacional, sobre quantas pessoas em um determinado estado ou condado acreditam em Deus. Não apenas se acreditam em Deus, mas quão forte é a crença deles em Deus. Porque você pode perguntar às pessoas, sabe, você é um crente fervoroso? Você é meio crente? Você meio que acredita? Etc, etc. Então, temos muitos dados sobre os níveis de crença em Deus no nível estadual, nos Estados Unidos, e também no nível do condado. Adivinha o que encontramos? A mesma correlação.
Aqueles estados e condados que têm as menores taxas de crença em Deus tendem a estar se saindo melhor. Eles têm populações mais educadas, menos taxas de assassinato, menores taxas de pobreza. Melhor assistência à saúde, você nomeia. Finalmente, outra coisa que você pode fazer é pegar um único país ao longo do tempo. Pegue a Holanda, você pode olhar para os dados sobre a Holanda, voltando 100, 150 anos, às vezes 200, 300 anos, dependendo das evidências e dados disponíveis, e você pode ver que, em certas sociedades, quando a crença diária, quando a crença regular era muito forte, quando a crença individual era muito alta, a crença societal era muito alta. Como era a vida cotidiana? Na verdade, havia mais violência, mais assassinatos, mais agressões sexuais 200 anos atrás, quando a Holanda era altamente religiosa, comparado a hoje, onde a maioria dos holandeses nem mesmo acredita em Deus. E você tem taxas muito mais baixas de violência diária, do dia a dia, do que tinha na mesma sociedade que se tornou altamente secularizada. Agora, eu sei o que você está pensando, porque eu ouço isso o tempo todo. Fio, isso é apenas correlação. Correlação não é causalidade. E o que eles dirão é que a razão pela qual algumas sociedades como Japão, Coreia do Sul, Uruguai, Canadá ou França estão indo tão bem, e a razão pela qual outras sociedades que podem ser altamente religiosas como El Salvador, ou Colômbia, ou Polônia, etc., não estão indo tão bem. Isso é uma questão de economia, política, história, talvez colonialismo, talvez demografia, talvez questões raciais, talvez tenha a ver com, você sabe, uma série de coisas além de se acreditam em Deus ou não. Você está totalmente cometendo a falácia de correlação, igualando, causação. Sim, todas essas outras coisas, política, economia, demografia, cultura, você nomeia. Essas são questões terrestres, elas não têm nada a ver com um Deus. Então, isso realmente prova meu ponto. Seja qual for o motivo, certas sociedades democráticas hoje estão indo muito bem. Provavelmente tem pouco ou nada a ver com sua crença religiosa ou fé. Mas isso refuta a afirmação, que é um dos objetivos da minha vida, que argumenta que se abandonarmos a fé em Deus, a sociedade entrará em colapso. Podemos claramente provar que isso é falseável. Podemos claramente mostrar que essa é realmente a correlação errada, equivalendo à causa. Qualquer pessoa que diga que tiroteios em escolas são o resultado de uma falta de crença em Deus está cometendo a falácia de correlação equivalendo à causa. E qualquer pessoa que afirme que, se não formos religiosos, tudo vai dar errado. Isso é realmente refutável. Podemos mostrar o contrário. Na verdade, aquelas sociedades hoje, sociedades livres e democráticas, onde a religião evaporou organicamente e livremente, estão indo muito bem. O que sugere que existem outros fatores que contribuem para uma sociedade saudável. Que existem outras razões, mas todas essas razões são deste mundo. Elas não têm nada a ver com fé. Elas não têm nada a ver com fé, crença e adoração a uma divindade. Elas têm a ver com a forma como organizamos nossas sociedades. Quais princípios nos guiam aqui e agora nesta terra? Quais instituições criamos? Quais políticas implementamos? Quais leis estamos dispostos a seguir e criar? É nisso que precisamos focar nossa atenção se quisermos tornar o mundo um lugar melhor. Então, meu ponto é, qual é a relação entre a crença em Deus e o bem-estar da sociedade? Não é o que a maioria dos políticos americanos faz parecer. Muito obrigado por assistir. Saúde. Eu acertei. Se você está interessado em aprender mais sobre o que acontece quando as sociedades param de adorar a Deus, você pode comprar o livro de Phil Zuckerman, Sociedades Sem Deus, clicando no link na descrição do vídeo.